Boa noite. Eu vou contar uma história para vocês. Claro que é difícil contar uma história depois de todas essas apresentações divertidíssimas. Eu acompanho o Science Slam desde a primeira vez. Eu tenho que dizer a todos os participantes, eu acho que foi o melhor, disparado. Ainda que no primeiro nós tenhamos participado, né? Eu era jurado, mas uma das minhas alunas participou. Toda história tem um começo. E eu, para competir com os rapazes que mostraram hoje, resolvi aparecer pelado para vocês. A minha história começa quando eu era bem pequeno. Meus pais têm uma casa, ainda moram em São Pedro da Aldeia, perto de Cabo Frio, a 2 horas e pouco daqui. E desde pequeno eu ia para a Lagoa de Araruama e eu sabia que eu queria ser biólogo. Eu sempre quis ser cientista. E isso é importante porque cada vez precisamos de mais cientistas. Nós precisamos desesperadamente que todos vocês continuem na ciência. A gente produz hoje mais ou menos 15 mil cientistas por ano, mas a gente tem uma média de cientistas por 1 milhão de habitantes muito abaixo da média mundial. O número de cientistas no Brasil por 1 milhão de habitantes é bastante abaixo da média mundial, então a gente precisa muito de cientistas. E a gente precisa convencer outros jovens como vocês a virem para a ciência. E é muito difícil. Hoje o mundo vive um momento, claro, onde a tecnologia da informação domina, a gente tem empresas inovadoras criando coisas incríveis, mas a gente também tem a proliferação da pseudociência, a proliferação do extremismo religioso, a proliferação de um monte de coisas que só a ciência pode combater, só a ciência pode contra-argumentar. E a comunicação científica é fundamental para isso. Nós precisamos desesperadamente que vocês não fiquem dentro dos seus laboratórios e comuniquem a ciência para a sociedade. Então, eu sempre quis ser cientista, trilhei todo o caminho para ser cientista e, lá pelas tantas, eu era. Tem muitos amigos cientistas, mas tem muitos amigos que não são cientistas também. E entre esses amigos que não eram cientistas, eu era sempre a referência de cientista, não importa qual o tema. Mauro, por que as marés existem? Por que a lua... Então, não importava, eu tinha que explicar. E foi assim que eu comecei a escrever sobre ciência em 2002. Os blogs ainda nem existiam. E eu escrevi durante mais de 10 anos um blog de ciências, o Você que é Biólogo, que tem esse nome porque sempre que alguém vinha para mim e falava, Mauro, você que é biólogo, eu sabia que vinha uma pergunta capciosa depois disso. E então, em um determinado momento, a gente aprendeu que a melhor forma a forma como nós nos comunicamos, a forma como o nosso cérebro está estruturado para entender mensagens, são as histórias. Nós nos comunicamos na forma de histórias. E a única forma da gente combater o apelo da pseudociência, o apelo das coisas fáceis, o apelo das ideias que prometem soluções milagrosas. Como é que a gente faz para combater essas coisas que têm um apelo muito grande, que prometem soluções simples para problemas que a gente sabe que não são simples, que sabe que são complexos, que são difíceis? Eu sei que uma pessoa não vai conseguir entender em 15 minutos algo que eu levei 10 anos para estudar. Como é que a gente faz isso? Por sorte, desde os gregos a gente sabe como fazer isso, contando histórias, e todas essas mensagens precisam ter apenas 7 elementos para que a gente possa comunicar elas com clareza e entender elas com clareza.
vocês podem conhecer isso como lead jornalístico. Isso foi criado na Grécia, na Roma antiga, quando convidavam um senador para fazer uma oratória. Eu agora não lembro quem foi o nome do primeiro, mas tem isso registrado em algum lugar, e que perguntou assim, bom, precisamos fazer um discurso. Ele fala, bom, se for de 1 hora, podemos começar agora. Se for de 10 minutos, eu vou precisar de tempo para preparar. Então, a ideia de que a mensagem precisa ter um sujeito, um modo, uma forma, um propósito, uma razão, isso ajuda a gente a comunicar. Então, é assim que a gente tem procurado, dentro do nosso grupo, fazer qualquer coisa, desde um texto para um blog até um artigo científico. A gente sempre procura comunicar a mensagem inteira. E foi dessa maneira que, em 2012, 2013, o crowdfunding já existia no Brasil, de alguma forma. A primeira vez que eu usei um crowdfunding foi num site chamado Queremos, que era para trazer bandas que ninguém queria trazer, né? Nenhuma produtora queria trazer. Então, você entrava lá e comprava o ingresso antecipado. Se um monte de gente comprasse o ingresso, trazia a banda, você ia ver o show, já tinha comprado o ingresso. Se não, devolvia o ingresso. A banda não vinha e devolvia o dinheiro para você. Mas eu comecei a ver um site americano chamado Kickstarter, que tinha um monte de projetos legais. Por exemplo, eles tinham um projeto que era um carregador de celular, que era uma placa que você botava o seu café em cima daquela placa. Pela diferença de temperatura entre o seu café e a mesa, ele gerava uma corrente elétrica que recarregava o celular. Que é algo mais nerd e sensacional do que isso? Obviamente, eu contribuí com a campanha de crowdfunding. E quando eu fiz isso, eu falei, por que eu não faço um crowdfunding? E aí eu tinha sorte de ter no laboratório uma equipe envolvida, preocupada com essas questões também, e a gente resolveu fazer um crowdfunding. A gente não trabalhava com baterias de celulares, a gente trabalhava com genomas de organismos estranhos. A gente não trabalha com nada com o apelo do Zika ou do AVC. A gente trabalha com mexilhões. E será que dá para contar uma história legal com mexilhões? Então, eu vou mostrar um videozinho curto para vocês e vocês me dizem depois se é legal ou não. Oi, meu nome é Marcela e eu faço doutorado em Biofísica no Laboratório de Biologia Molecular Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou apresentar para vocês nosso projeto de pesquisa, que é o sequenciamento do genoma do mexilhão dourado. Bom, todos vocês já devem ter visto um mexilhão. Eles são uma delícia a marinara ou com espaguete. O que estudamos é este aqui, bem pequeno, com mais ou menos 1 centímetro e que não é comestível e está causando um monte de problemas. Ele veio da China, em água de lastro, que é a água que os navios cargueiros carregam entre portos quando estão vazios. Quando ele chegou na Argentina em 91, rapidamente se espalhou pelas águas continentais do sul da América do Sul, Uruguai, Paraguai e foi subindo. Em 2001, já estava em Itaipu, na Lagoa dos Patos, nos rios Paraná, Paraguai e no Tietê. Hoje, ele já está no Pantanal, bem perto dos rios da Amazônia. Essa pesquisa faz parte de um projeto maior para não deixar ele chegar até lá. Sabe, esses mexilhões levaram o crescer e multiplicai-vos muito a sério. Eles crescem um do lado do outro, um em cima do outro, um por baixo do outro. Eles crescem, crescem e crescem. Em um ano, eles podem passar de 5 mexilhões por metro quadrado para 150 mil mexilhões por metro quadrado. Assim, eles entopem tubulações de estações de tratamento de água, de turbinas hidrelétricas, grudam nos cascos de barcos e navios, nos galhos de árvores, até mesmo na concha dos ônios, que são outros bivalves nativos que não conseguem mais abrir as suas conchas por causa do peso e morrem. Mas o pior não é isso. Sem predadores naturais, eles se adaptaram ao clima tropical e só fazem 3 coisas: comer, dormir e namorar.
Não necessariamente nessa ordem. Namoram mais do que dormem, mas comem mais ainda. Comem tanto, filtrando a água, que fazem as algas desaparecerem. Os peixes comem mexilhões, se enchem deles, mas esse bicho é difícil de digerir e até mesmo os peixes podem morrer de indigestão. Chamam o mexilhão de engenheiro de ecossistemas, porque onde ele entra, ele muda tudo, só que para pior. Na verdade, ainda sabemos muito pouco sobre eles. Mas sabemos, por exemplo, que o mexilhão se adere a qualquer superfície, porque tem um bicho muito forte que é produzido pela glândula do pé. Mas isso só não é suficiente. O que o pé desse mexilhão tem de especial? Este é o tipo de pergunta que queremos responder. Queremos estudar seu genes e DNA para podermos conhecê-lo melhor, mas tudo isso custa muito dinheiro, e é por isso que precisamos de sua ajuda. Nosso laboratório já sequenciou uma parte do genoma desse mexilhão, chamada transcriptoma, e agora queremos sequenciar o seu genoma inteirinho. E o que você ganha com isso? Além de todo o nosso amor e carinho, e de livrar o ambiente amazônico desta praga, vamos colocar o seu nome, o nome dos doadores, nos genes e proteínas que forem descobertos nessa pesquisa. Por exemplo, o meu nome é Marcela Uliano. Assim, se eu descobrir uma proteína legal, ela se chamaria ulianina. Quanto mais você doar, maior a sua chance de ter um super gene, uma super proteína ou uma super enzima nomeado em sua homenagem. Meio nerd, né? Mas já pensou? Uma enzima Juanase? Eu acho demais! No Catarse, se não atingirmos a meta esperada, o dinheiro volta para você e ficamos sem um tostão. Por isso, chame seus amigos para nos ajudar a sermos o primeiro grupo brasileiro a sequenciar o genoma de um organismo complexo. Se tiver mais alguma dúvida, entre no site do Catarse ou escreva pra gente. Estaremos mais do que disponíveis para explicar a você um pouquinho desse mundo científico fantástico em que vivemos. Obrigada! Obrigado. Essa campanha foi em 2013, ela durou 2 meses e a gente levantou os R$40 mil que a gente pediu. Eu tenho que dizer que fazer o processo de submissão de um crowdfunding é 10 vezes mais fácil e 100 vezes mais divertido do que submeter para a FAPERJ ou mesmo para a Serra Pilheira. O de prestação de contas, então, nem se fala. Então, hoje, em 2017, a gente finalizou o genoma, está submetido à publicação, e a gente tem no material suplementar uma lista com 361 nomes dos doadores que participaram do projeto. Essa não é nem a mensagem que eu quero trazer para vocês, né, gente? A mensagem é fácil. Se vocês... Essa coisa de que as pessoas não gostam de ciência, que acham ciência difícil, ela é um pouco culpa nossa. Se a gente se der ao trabalho, e a fórmula é tão simples quanto aquelas 7 palavras que eu coloquei no quadro para vocês. É claro que as ilustrações da Julia Beck ajudam, mas o roteiro foi feito por nós. Seguindo, se vocês pararem, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia discutir aqui, olha, isso é o quê, isso é quem, isso é personagem, isso é situação inicial, situação final, tá? Todas as coisas na narrativa estão ali naquele vídeo. É fácil de fazer, é simples. Vocês só precisam sair daqui, sentar, escrever o roteiro e fazer. Não tem nada segurando ninguém a começar um novo projeto amanhã. A repercussão do crowdfunding foi enorme. No primeiro dia, a Super Interessante ligou para a gente, e depois de então, durante 2 meses, a Marcela praticamente só deu entrevista e falou para blog, para jornal e tudo mais. Hoje, eu prometi que eu ia falar da Europa, né? Marcela está na Alemanha, com uma bolsa Marie Curie. Esse projeto teve a participação de 3 países, Itália, Inglaterra e Portugal. Esse projeto continua. Hoje, a gente tem financiamento privado de uma hidrelétrica para fazer um mexilhão geneticamente modificado, infértil, no mesmo modelo dos mosquitos para combater a dengue e a malária, que pretende resolver definitivamente o problema do mexilhão, também com a participação de outros 2 países europeus.
ok? A única diferença é que eu trago mais europeus. A Charlotte quer levar eles, quer levar os nossos brasileiros. Eu quero trazer os europeus para cá. Né? Então, gente, eu vou terminar mostrando para vocês, desde a nossa primeira participação no Science Slam, eu fiquei sempre me perguntando como nós poderíamos tentar traduzir alguma coisa, científica para uma arte, porque eu achava que era mais do que só contar a nossa história científica de uma maneira criativa. E aí, quando a gente estava, durante todo o processo de montar o genoma, vocês sabem que o DNA é formado por 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Né? E que, curiosamente, a adenina, A, é o correspondente da nota Lá. Né? O A é a sigla da adenina, também é a sigla da nota A. A citosina também, C, a sigla da nota Dó. A guanina, sigla da nota Sol. E o T não tem nenhuma sigla, mas ele parece o tempo. Né? Então, eu compus uma música a partir do genoma do mexilhão. Então, são pequenos trechos de um citocroma, da citocromoxidase 1, um trecho de actina, uma arginina estendida, porque o AGA é o códon da arginina, né? Mais uma outra adenina, e eu vou, se vocês me permitirem, tocar o trechinho da música do gene do genoma do mexilhão. Muito obrigado.